Bem-vindo ao Viralcast. Esse é mais um episódio de Zodíaco Sombrio, onde exploramos os segredos mais tenebrosos escondidos nos astros. Hoje, mergulhamos nas profundezas obscuras de Sagitário, o arqueiro que aponta sua flecha não para o céu, mas para o abismo da alma humana. Sagitário, o nono signo do zodíaco, regido por Júpiter, o planeta dos excessos. Quando a lua mingua e os ventos de novembro começam a dar lugar ao gélido dezembro, nascem aqueles marcados pelo símbolo do centauro. Uma criatura híbrida, metade homem, metade besta, uma dualidade que esconde mais do que podemos imaginar. Fechem os olhos, respirem fundo e permitam-se ser transportados para uma história que nunca lhes contaram sobre o arqueiro das estrelas. Uma história de dor eterna, feridas incuráveis e uma escuridão que nunca cessa. Conta a lenda que o verdadeiro Sagitário não era meramente um centauro qualquer. Era Quiron, o mais sábio entre os seus. Enquanto os demais centauros se entregavam à selvageria, Quiron dedicou-se ao conhecimento, tornando-se mestre das artes de cura. Mas, o que poucos sabem é que há uma maldição que persegue aqueles nascidos sobre este signo. A maldição da ferida eterna. Dizem que quando Hércules acidentalmente atingiu Quiron com a flecha envenenada pelo sangue da Hidra de Lerna, algo muito mais sinistro ocorreu do que contam os livros de mitologia. O veneno da Hidra não apenas causou dor física, mas infectou a própria alma do centauro, uma ferida que transcendeu gerações, tempo e espaço, atormentando todos que nascem sob sua constelação. Carlos era um típico sagitariano. Aventureiro, otimista, sempre em busca do próximo horizonte. Seus amigos invejavam sua liberdade, sua coragem de abandonar tudo e partir em busca de novas experiências. O que ninguém sabia era que Carlos não viajava por prazer. Ele fugia. Fugia de algo que o perseguia desde a adolescência. Uma voz, um sussurro, uma presença constante que só ele percebia. Vá mais longe, dizia a voz. Continue se movendo. Se você parar, vai sentir a dor, e ela nunca, nunca vai embora. Carlos obedecia. Viagem após viagem, aventura após aventura. Relacionamentos destruídos no caminho, oportunidades profissionais abandonadas, raízes que nunca puderam se aprofundar. Todo em nome da fuga, da necessidade insaciável de continuar em movimento. Na noite de seu 33º aniversário, exausto após anos de fuga incessante, Carlos decidiu parar. Alugou uma cabana isolada no meio de uma floresta densa, determinado a enfrentar o que quer que o perseguisse. Foi na madrugada do 3º dia que ele finalmente entendeu. Enquanto fitava as chamas da lareira, Carlos viu a silhueta de um centauro emergir das sombras. Não era uma aparição agressiva, mas profundamente melancólica. O centauro não falou, apenas apontou para sua própria cuxa, onde uma ferida aberta pulsava, exalando um vapor verde e viscoso. A ferida que nunca cicatriza, murmurou Carlos, compreendendo finalmente. Não era de um local físico que fugia, mas de si mesmo, da própria natureza dual de Sagitário, a mente que busca elevação e conhecimento, presa eternamente a instintos primitivos que nunca poderão ser completamente domados. A impulsividade destrutiva, a incapacidade de compromisso, a sinceridade cruel que fere sem necessidade, a busca por liberdade que se torna prisão, todas as manifestações da ferida original de Quiron, transmitida através das gerações a cada criança nascida sob o arco do arqueiro. Carlos compreendeu naquela noite que jamais poderia curar completamente sua ferida. Assim como Quiron, que mesmo sendo o maior curador, não conseguia sarar sua própria chaga. Um sagitariano pode aprender a conviver com sua natureza dual, mas nunca escapará completamente dela. Ao amanhecer, encontraram o corpo de Carlos. Não havia sinais de violência, nenhuma explicação médica para sua morte, apenas uma expressão de profundo horror congelada em seu rosto e, curioso detalhe notado pelo médico legista, uma mancha esverdeada na coxa direita, semelhante a uma queimadura antiga. Os amigos de Carlos relataram que, nas últimas semanas, ele havia se tornado obsessivo com a mitologia grega, especialmente com a história de Quiron. Falava insistentemente sobre uma dor que não podia ser vista,
e sobre como parar significava morrer. Mas há um detalhe ainda mais perturbador nesta história. Nas semanas que se seguiram à morte de Carlos, 5 de seus amigos mais próximos, nenhum deles nascido sob signo de Sagitário, começaram a relatar sonhos vívidos com um centauro ferido. Todos desenvolveram uma inexplicável inquietação, uma necessidade súbita de movimento constante, de fuga, como se a ferida eterna de Chiron fosse contagiosa. E você, que escuta esta história agora, já sentiu aquela inquietação inexplicável, aquela necessidade de movimento constante, aquela dor que não consegue localizar, mas que nunca realmente desaparece? Talvez a flecha de Sagitário já tenha encontrado seu alvo. Talvez você já carregue a ferida eterna, mesmo sem saber. Olhe para o céu esta noite. Encontre a constelação de Sagitário. Observe como o arco está tensionado, pronto para disparar. E pergunte-se, para onde aponta aquela flecha? Para o céu ou para dentro de você? E quando o vento soprar mais forte à meia-noite, preste atenção. Aquele não é apenas o som das folhas. São os cascos de um centauro, ecoando através do tempo, carregando uma dor milenar que procura novos hospedeiros. A ferida eterna de Sagitário nunca cicatriza. Ela apenas se espalha.